Que Deus nos abençoe, esteja sempre ao nosso lado, que Jesus seja nosso companheiro de cada segundo. E nesse momento que nós vamos, começando mais a gravação de um vídeo do nosso canal, eu quero falar com vocês hoje sobre a reencarnação. Para tirar algumas dúvidas, de algumas pessoas que perguntam sobre a reencarnação. Peço que nosso irmão Hamed e toda essa espiritualidade maior, professor Eurípides de Barçanufo, Dr. Franklin Benjamin de Castro, esteja comigo para me auxiliar, para que eu não fale nada que venha trazer ainda mais confusão na cabeça de vocês. Que as minhas palavras sejam esclarecidas para que a compreensão de todos possam, a partir de ouvir esse vídeo, entender o que seja reencarnação, o processo da reencarnação, o tempo que se leva para um espírito reencarnar depois do seu desencarne, ou seja, quanto tempo no astral fica um espírito preparando para retornar ao corpo físico. É sobre esse tema que nós vamos estar abordando hoje, reencarnação. O que é reencarnação? Reencarnação é a volta do espírito ao corpo físico. Quando nós morremos, nós desencarnamos, quer dizer, o espírito perde o seu envoltório corpóreo, o seu corpo físico, e desencarna, porque o corpo físico é carne. Você desencarnou, você perde o corpo de carne, mantendo o seu corpo espiritual, que é um corpo saudável, um corpo que vai ser necessário sim passar por uma fase de adaptação logo ao desencarne, mas que vai ter uma recuperação logo dependendo do estado de compreensão de cada espírito que desencarna, Então, se você retorna à pátria de espírito e procura aceitar as orientações, você procura aceitar o auxílio da espiritualidade maior, que vai te esclarecendo pouco a pouco, você tem, então, uma estabilidade mais rápida. Mas se você procura não compreender, não aceitar o auxílio, não aceitar as condições, porque no plano espiritual tudo é muito disciplinado, você vai ter mais dificuldades de se adaptar e podendo passar séculos, em busca de melhoria para que o espírito tenha novas condições de reencarne. Então, agora que nós já entendemos o processo do desencarne, nós vamos falar da reencarnação. Reencarnação é quando o espírito deixa a pátria espiritual, deixa a verdadeira vida, que é a vida do espírito, que é eterno, ou seja, o espírito é imortal. A palavra mais correta para definirmos o espírito é imortal. E sendo o espírito imortal, ele passa por várias encarnações. Uma punição de Deus? Não. Uma misericórdia de Deus. Porque somos espíritos livres. E nem sempre nós sabemos usar a nossa liberdade de espírito. E quando encarnados,
abusamos dessa liberdade, fazendo com que o nosso espírito venha, acumulando determinadas provas em várias existências. E como Jesus já disse que não estaremos livres enquanto não pagarmos até o último cêntimo, nós precisamos da reencarnação para honrarmos essas dívidas de outras vidas. Então, quando o espírito prepara para reencarnar, ele já passou por um processo de esclarecimento. Durante a sua estadia no plano espiritual, em uma das colônias espirituais, ele foi relembrando suas encarnações passadas. E através dessas lembranças, ele vai compreendendo tudo aquilo que ele viveu na sua última encarnação. Porquê das aflições, porquê das angústias, porquê de doenças. E nesse processo de lembrança vem também a vergonha, o arrependimento, porque diante da confiança de Deus em uma nova existência, onde nós programamos a nossa existência, que foi analisada pela espiritualidade maior, porque todos nós, quando vamos reencarnar, nós chegamos no Ministério da Reencarnação, pedimos, e a espiritualidade maior, que é responsável por esse processo, reencarnatório, vai analisar o nosso pedido, vai analisar as nossas condições, vai analisar as nossas emoções. E diante do conhecimento de determinadas verdades, então nós às vezes pedimos provas dificílimas, pedimos para reencarnar em berços de inimigos de outroras, para tentar resgatar aquele amor, aquela dívida passada. Então, por isso, é concedido um tempo para o espírito preparar-se. Vai para uma determinada colônia, aonde ele vai aprender tudo aquilo que é necessário para que ele tenha menos falha na sua próxima encarnação. E se diante do estudo, das considerações da espiritualidade maior, eles chegarem à conclusão de que o espírito não está preparado, não lhe é permitido reencarnar. Ele vai continuar no plano espiritual, vai continuar estudando, vai continuar trabalhando para aprender mais ainda sobre a grandiosa bênção que é a reencarnação. Porque quando nós reencarnamos, nós passamos pelo véu do esquecimento. Desencarnado, nós lembramos de todas as nossas encarnações. Lembramos de todas as nossas falhas, de nossos amigos, de nossos parentes. Nós lembramos dos nossos inimigos. Nós lembramos dos nossos erros, das nossas virtudes. Mas quando nós ganhamos um corpo físico, nós passamos pelo véu do esquecimento. Porque se não passássemos, muitas das vezes nós não conseguiríamos viver no lar em que nos serve de berço do corpo físico, não conseguiríamos viver entre os familiares que ali nos recebem. Aí, a espiritualidade, com a sua sabedoria, através da misericórdia e das bênçãos de Deus, nos esclarece os pontos onde nós podemos falhar, mas nos garante também um anjo guardião que nos vai seguir durante toda a presente encarnação para nos auxiliar,
para que não venhamos fraquejar diante de nossas provas. Daí a necessidade de estarmos sempre ligados aos nossos anjos da guarda, de fazermos as nossas preces a Ele, pedir que Deus fortaleça Ele para que Ele nos fortaleça, o nosso guardião. O nosso anjo da guarda é o nosso tutor enquanto estamos em vida corpórea. E quando também nos preparamos para reencarnar, nós escolhemos a família, nós escolhemos o nosso corpo, né? Nós escolhemos o nosso corpo segundo aquele julgamento que temos, que vai ser-nos uma casa perfeita para a disciplina do nosso espírito. Então, Deus nunca privilegiou ninguém em sua reencarnação, dando-lhe um corpo perfeito, um cabelo bonito, os olhos azuis. Não, isto Ele é dado para nós em liberdade. Nós escolhemos. Nós formamos ali, quem teve a oportunidade de ler os livros do Dr. André Luiz, sabe que nós passamos, né? Por uma fase onde nós escolhemos o nosso corpo, quando estamos em preparação para reencarnar. E a nossa estadia pode se alongar séculos, porque séculos, para nós na vida corpórea, é muitos anos. É datas que se acumulam em cima de datas. Mas no plano espiritual, para um espírito desencarnado, né? Que é um espírito imortal, diante de uma eternidade, séculos é nada. Talvez seja só um pequeno tempinho que ele precisa para aprender, para retornar ao plano Terra, aonde vai receber a bênção da evolução espiritual. Ou seja, através do corpo físico, ele vai aprimorar-se, ele vai adquirir ainda mais conhecimentos, ele vai se lapidar e evoluir-se cada dia mais. É muito importante também que saibamos que o espírito adquire conhecimento e não se perde. Ele passa pelo véu do esquecimento, a matéria é nova, precisa de novos ensinamentos, precisa de corrigenda dos pais, precisa de religiosidade, mas a matéria, para que ela tenha condição de fazer no plano Terra o melhor para acrescer conhecimentos ao espírito. Porque regredir, o espírito não vai regredir. Ou ele vem e fica estabilizado no que ele já tinha, ou ele retorna novamente à pátria com maiores conhecimentos. Então, a reencarnação de quem ficou um século ou mais no plano espiritual não é uma reencarnação de punição, mas uma reencarnação auxiliar e complementar as outras passadas, onde o espírito vai adquirir mais conhecimento e vai voltar novamente à pátria de espírito com novos conhecimentos. Porque a maior riqueza é o conhecimento, é aquilo que você aprende, ninguém te tira, né? O conhecimento ninguém pode tirar de você. Então é uma bagagem do espírito. Apesar dele na nova encarnação não lembrar, está guardado ali. Quando ele desencarnar, ele vai lembrar tudo de novo. Aí me perguntaram, pode um espírito voltar em 3 meses? Depois do desencarne, ele volta, em 3 meses ele reencarna?
porque eu acho que o meu filho é a reencarnação do meu pai. Bom, eu acho que não. Pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho estudado, eu acho que não. Porque quando, já acabamos de dizer que você escolhe o seu corpo, que você prepara a sua família, né? E quando há a fecundação do óvulo, né, pelo espermatozoide, dando início a uma gestação, formando ali um novo corpo de carne, já tem um espírito reservado para aquele corpinho. Então, se a pessoa desencarnou há 3 meses, é possível que, se a mãe já estiver grávida, não seja possível reencarnar, porque ali já existe um outro espírito. Pode um espírito, após 3 meses de desencarne, a pessoa, a mãe, o pai, recebendo com um acréscimo de bondade de Deus, um filho que vem até suavizar o sofrimento pela perda, receber aquele espírito como filho? Pode, se engravidar depois do desencarne. Mas como? Não é necessário lembrar, não é necessário planejar, não é necessário um grande estudo para ver se o espírito tem condições de vir e não falhar? Tudo isso é necessário. Mas pode sim, quando aquela reencarnação vai trazer um mérito a mais para quem vai reencarnar, como para quem vai receber. Num caso de urgência, digamos assim, é possível, sim, mas muito raro, muito raro esse tipo de reencarnação. Até mesmo porque quando isso ocorre, às vezes as pessoas têm lapsos de lembranças, né? Porque não foram devidamente, não ajustaram o tempo necessário para retornar ao plano Terra. A reencarnação é bênção, mas uma bênção que nenhum espírito pode determinar quanto tempo vai receber essa bênção depois do seu desencarne. Porque há muitos mistérios que não nos é dado compreender ainda. Por mais que a espiritualidade maior nos ensine, muito ainda temos a aprender sobre os desígnios e a misericórdia de Deus. Então, quando o seu ente querido desencarna, o melhor que temos a fazer é desejar a ele que ele sinta-se amparado pelas nossas vibrações de amor, aconselhar a ele que procure aceitar a ajuda da espiritualidade maior, para que não se perca também, porque às vezes se perdem tentando retornar. É aconselhar que ele aceite essa ajuda e que se prepare para que ele possa voltar com segurança ao seio da família novamente, ou de outras famílias, mas que retorne com conhecimento, porque a reencarnação é luz de ensinamento para todos. Vamos aconselhar os nossos entes queridos
a ficar em paz e buscar cada dia mais, através do estudo que são oferecidos nas colônias, o aprendizado. Porque nós um dia também estaremos lá, né? Que é a certeza que nós todos temos, que é o nosso desencarne. E que o processo de reencarnação é dado a todos. E nós não podemos, pelo nosso amor, insistir em um pedido de que Deus nos conceda a oportunidade de estar novamente abraçando aquele ente querido novamente no seio da nossa família. Porque o processo reencarnatório é muito melindroso, é muito grandioso. E todos nós precisamos já começar a aprender desde aqui, para que tenhamos uma chegada, um retorno de viagem, né? Quando a nossa viagem terrena termina, que retornemos à nossa pátria mais serenos, mais sábios, para que o nosso processo de preparação reencarnatória nos garanta uma volta serena, tranquila, em seio familiar, onde seremos companheiros de outros companheiros, de parentes, de ex-inimigos, mas que tenhamos a força para vencer o que nos foi dado em permissão de lapidar em provas durante a reencarnação. Então, quanto tempo eu vou ficar no plano espiritual até que eu me reencarne novamente? Só a minha sabedoria vai me dizer isso quando eu estiver lá. Da mesma forma, só a sabedoria do desencarnado, do seu parente amado, vai dizer, porque vai caber a ele, né, o conhecimento das causas, dos efeitos, o porquê e a aceitação, porque muitos desencarnam e continuam ainda no questionamento das provas vividas no plano Terra, da doença sofrida. E é muito comum a gente ver os nossos irmãos deixar escrito na psicografia que a doença foi uma lapidação, que a forma de desencarne foi um ajuste do passado, né? Então, tudo isso eles precisam compreender, mas precisam aceitar. Porque lembrar, eles vão lembrar, mas às vezes não têm a humildade de aceitar. E os questionamentos os obriga a estabilizar por um tempo em sofrimento e dor, né? Quando poderiam estar agradecendo e procurando novos estudos para ganhar novamente a oportunidade de ter um corpo físico e aperfeiçoar-se mais ainda o espírito. É necessário que compreendamos que o nosso tempo no astral, ou o tempo das pessoas que amamos para uma reencarnação, vai depender apenas da sua sabedoria, da sua aceitação, da sua compreensão e resignação diante das provas vividas na última encarnação. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouquinho das dúvidas de vocês. Qualquer coisa deixa para mim nos comentários, perguntando, e eu vou, com o auxílio da espiritualidade maior, tentar responder dentro da maior clareza que me for passado pelo espírito do irmão Hamamed, do professor Eurípides de Barçanufo, do Dr. Franklin Benjamin de Castro.
para cada um de vocês. Que Deus abençoe o dia de cada um, ilumine seus passos, te traga bálsamos de saúde, de amparo, e que lhes traga, através da intuição, a orientação necessária nos momentos em que for necessário tomar decisões importantes. Que Deus abençoe a todos nós e que estejamos guardados abaixo do manto de nossa Mãe Maria Santíssima, sobre a luz do Espírito Santo de Deus. Bom dia a todos e Deus esteja sempre conosco.